E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora vocês parem de me encher o saco, porque como vocês podem ver no título, capa, informação, descrição deste vídeo, hoje eu finalmente, depois de acho que 2 anos me pedindo, eu estou gravando um vídeo sobre Number 6. Sim, essa saga ela começou lá em 2018, quando eu fazia os vídeos sobre Banana Fish, quando meu canal começou a ser sobre anime, e as pessoas queriam muito que eu assistisse e lesse Number 6, e eu acabei postergando isso demais, porque como eu precisava produzir conteúdo, eu consumia muito anime. Só que agora, durante a nossa quarentena, o nosso isolamento social, muitos animes estão sendo entrando em hiato, sendo pausados. Eu consegui um bom tempo pra fazer isso e eu assisti com calma. Eu não li a série ainda, tá? Eu tô pensando em ler e fazer um vídeo fazendo essa comparação, falando um pouco sobre a série em mangá, porque eu já tenho quase todos os volumes aqui em casa. Então depois que eu tiver todos eu posso pensar nisso, mas a princípio a gente vai falar só sobre o anime. Number 6 ele começou a ser publicado como uma novel lá em 2003 e ele parou de ser publicado em 2011. Se eu não me engano, conta com 9 volumes, assim como a série em mangá. Ela é escrita pela Tsuki Asano. Em 2011, desenhada por Hinoki Kino, o mangá, a novel ela foi adaptada em um mangá, que também foi publicado também em 9 volumes. E também em 2011 começou a ser exibido um anime de Number 6. E é sobre esse anime que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, eu acho que uma das coisas que levou muita gente a querer que eu assistisse, principalmente na época do hype de Banana Fish, é o fato de que Number 6 ele tem muitas semelhanças com Banana Fish. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem um vídeo sobre isso, sobre essas semelhanças e referências que a gente encontra em uma e outra. E como vocês sabem, Banana Fish é uma obra dos anos 80 e ela foi uma grande inspiração para a autora de Number 6. Ela já falou que ela é muito fã da obra de Banana Fish e ela acabou sendo uma das inspirações quando ela escreveu Number 6. Eu não lembro se existe relato oficial sobre isso, dela, se ela chegou a falar dessa forma, mas tinha muita gente que tratava Number 6 como uma fanfic de Banana Fish. E sendo sincero com vocês, se é uma fanfic, ela é muito bem escrita, ela é muito boa. Ele é ambientado em uma nação utópica, onde restaram 6 setores habitáveis na Terra, e esses setores eles se transformaram em cidades, e uma delas, a nossa cidade protagonista, é Number 6, que é onde vive o Shion, nosso primeiro protagonista. A gente já vai falar sobre eles a relação entre eles. Mas o Shion, ele é o protagonista, ele é um menino super ingênuo, inocente, só que ele é muito inteligente, né? Aqui a gente começa a ver a série quando ele tinha 12 anos de idade. Ele é super inteligente e essa inteligência dele dá diversos privilégios a ele, como a sua família morar em algumas áreas mais ricas da cidade. Claro, de uma forma geral, Number 6 é um ambiente, uma cidade, onde as pessoas vivem de forma pacata, sem grandes preocupações, só com preocupações rotineiras do seu dia a dia, mas elas não têm preocupações sobre coisas com as quais tem que lidar, né, em um ambiente. O ambiente é totalmente seguro, e tu ser muito inteligente, né, tu ser uma referência nessa cidade, como é o caso do jovem Shion, ele te dá alguns privilégios. O Shion, ele tem o direito, ele tem o privilégio de morar em uma área muito rica da cidade, propostas de estudos muito boas, assim como a amiga dele, a Safo, que ela vai aparecer como um papel muito importante mais pra frente. A questão é que o Shion, ele é tão inteligente que ele acaba se questionando sobre essa utopia em que eles vivem, sobre as verdades que cercam Number 6. Em um determinado momento, ele abre a janela em uma tempestade pra botar isso um pouco pra fora e gritar. E nisso, um outro jovem, uma criança também, machucada, acaba invadindo a casa dele. E o Shion, ao invés de chamar as autoridades ou fazer qualquer coisa, ele cuida do menino, ele ajuda o menino. E ele vai acabar descobrindo depois que esse menino ele é um fugitivo. E as autoridades acabam percebendo tudo o que aconteceu. E muito desses privilégios do Shion vão ser perdidos. A história vai mostrar pra gente algum tempo depois, o Shion se tornou um jovem adulto e ele agora tá trabalhando. E no meio de um dos seus expedientes, ele acaba se deparando com um homem que tá morto por alguma causa muito estranha. E esse é o grande gatilho pros questionamentos e problemas que venham a surgir em Number 6. A partir desse gatilho, dessa morte estranha, o Shion vai começar a se questionar sobre muita coisa. E dentro de Number 6, questionar é um problema. A gente tá falando de uma cidade que ela é construída em cima de conspirações, em cima de um governo que não transmite
transmite muita informação para os seus moradores. Eles simplesmente devem viver ali de forma pacata e é isso. Esse acontecimento desencadeia um monte de outros acontecimentos problemáticos dentro da cidade. O Shion, se questionando sobre tudo isso, ele vai acabar se colocando em perigo e ele é salvo então pelo Nezumi, o rapaz, a criança que ele salvou quando ele era mais jovem. O Nezumi também agora é um jovem muito bonito, de cabelos escuros e longos. Ele vive do outro lado do muro de Number 6, onde o Shion nem sabia que era habitável, ele nem sabia que existia vida, e ele vai salvar o Shion desses problemas e levar ele para viver com ele lá. A personalidade do Nezumi é completamente diferente da do Shion. Ele é um rapaz muito mais quieto, de poucas palavras, e ele não tem nada de ingênuo e de inocente. Muito pelo contrário, a vida dura que ele acaba levando transforma ele num rapaz que tá sempre em alerta, né? Sempre armado. A relação dos dois vai ter um grande salto quando eles percebem que o Shion, ele tá com a mesma praga que matou o homem em Number 6 e tava matando outras pessoas na cidade. E o Nezumi vai fazer de tudo pra salvar ele. E é claro, né? Daqui pra frente os dois constroem uma relação muito mais forte e eu acho que é melhor eu não falar muito mais porque eu tenho medo de entregar algum spoiler ou alguma informação pra quem não tenha assistido. Por isso eu já deixo um aviso. Daqui pra frente eu vou falar sobre algumas perspectivas, né? Algumas opiniões sobre a história e isso pode sim conter spoiler. Eu sempre faço o meu melhor pra não dar spoilers, né? Mas isso pode acabar escapando. Eu tô tentando discutir com vocês a história, o roteiro, então isso pode acabar escapando. Então se você não quiser correr esse risco, por favor, assiste o anime e depois você vem assistir o vídeo pra gente poder discutir as nossas opiniões sobre ele. O maior conflito entre os dois meninos, ele tá justamente nos ideais de vida que eles levam e isso tá embasado em planos de fundo que construíram para as personagens. Primeiro, o Shion, ele acredita que tu não precisa destruir a cidade de Number 6, que ele sempre pensa que tu não precisa existir um 8 e 80. Inclusive ele tem essa conversa de forma muito clara com o Nezumi. Ele acredita que não precisa existir um 8 e 80, que tu pode buscar uma solução, um meio termo que agrade ambas as pessoas. A solução dele, por exemplo, é destruir o muro que cerca Number 6 e abrir essa convivência entre as pessoas do outro lado, né, dar oportunidade para elas viverem lá, porque ele ainda, dessa forma ingênua e inocente dele, ele ainda não entende que questionar o governo de Number 6, que questionar as autoridades, que questionar a existência e a forma de vida dentro de Number 6 é um problema gigantesco. E o que sempre aconteceu com essas pessoas dentro da cidade é que elas sumiram. É claro que o Shion viveu de forma pacata a vida inteira, então ele nunca teve contato com isso e nunca percebeu isso. Já o Nezumi, pra ele, Number 6 precisa ser destruída. Existe um background, né, um passado dele em que Number 6 esteve envolvida diretamente com um final muito trágico para sua infância, que inclusive faz uma ligação com o momento em que o Nezumi é salvo pelo Shion, mas nesse momento da vida dele, Number 6 foi o responsável por destruir praticamente tudo que ele tinha, e que hoje em dia ele não consegue ver as coisas se não forem no seu grande limite, no seu grande foco em destruir a cidade. O Shion, por motivos óbvios, por exemplo, a família que ele tem dentro da cidade, é claro que ele não consegue ver as coisas da mesma forma, que buscar uma solução que agrade os dois pra ele sempre vai ser a melhor forma, porque ele criou um vínculo muito importante e muito honesto com o Nezumi. Inclusive agora que a gente vai falar da relação do Nezumi com o Shion, a gente precisa lembrar que Number 6 não é um anime BL, infelizmente não é um anime BL. Ele é um anime de ficção científica, mas isso é muito importante. Lembrar disso, ter essa informação em mente é muito importante, porque é inegável que existe um desenvolvimento amoroso entre os dois protagonistas. Você só precisa assistir um anime pra perceber isso, só precisa ler a obra pra perceber isso. A questão é que como esse não é o foco, o gatilho principal pro desenvolvimento de todo o plot, ele não é um BL. A gente já teve essa discussão de diversas formas em diversos lugares, mas o que eu acho que é importante lembrar disso é que a gente tem um casal BL inserido dentro de uma história não BL, de um anime que é vendido de outra forma, como acontece em Yuri on Ice, como acontece em Banana Fish, e são coisas muito importantes. Vocês que vivem me cobrando representatividade, esse é um fator que eu considero que existe uma representatividade importante, quando a gente tem um casal abertamente homossexual inserido dentro de uma história que não tem isso como plot principal. O Shion e o Nezumi desenvolvem uma relação que é muito boa e que é muito importante para o desenvolvimento de todo o plot, porque o Nezumi, ele é um menino que, vivendo daquela forma
forma segura e pacata como ele sempre viveu, ele parece estar meio atrasado na vida, que ele não desenvolveu, que ele não aprendeu muita coisa, por mais inteligente que seja. Já o Xion, ele tem muita malícia na vida, ele viveu de forma muito dura toda a adolescência dele, toda a juventude dele, e isso fez com que ele aprendesse a conviver com esses problemas, a enxergar maldade nas coisas. E ele não quer que o Xion perca a inocência dele. Então a gente tem esse conflito, porque o Xion, ele enxerga algo no Nezumi que as pessoas não enxergam, e ele quer ser como ele quer ser forte, ele quer lutar, ele quer correr atrás do que ele realmente quer e arriscar a vida por isso. Só que o Nezumi sabe que querer isso, ser assim, viver assim, acaba arrancando de ti também o teu pior. Ele não quer que o Xion perca o que ele tem de melhor, ele não quer, por exemplo, que o Xion mate alguém e perca toda essa inocência, a pureza que existe nele. Então, ele vai acabar agindo o tempo inteiro tentando proteger o Xion. Em alguns momentos ele vai mentir pro rapaz, ele vai ignorar, ele vai agir como se não se importasse, mas tudo isso tá focado em proteger ele e fazer com que ele não perca tudo que existe de melhor nele. Existe uma passagem mais pro final da história em que o Nezumi percebe, enquanto eles estão tentando destruir Number 6, vamos dizer assim, o Nezumi percebe que o Xion tá sorrindo enquanto eles estão metidos naquele monte de problemas. E ele percebe o Xion sorrindo. Sabe por quê? É porque o Xion tá vendo a oportunidade de conquistar o que ele quer. Porque ele foi ali, ele foi fazer tudo o que eles estão fazendo, né, contra Number 6, porque ele tá buscando o meio dos extremos do Nezumi. Ele tá buscando o lugar onde ele consiga inserir o Nezumi na vida dele, sem perder os amigos e a mãe dele que estão dentro de Number 6. Se envolver com toda essa adrenalina em uma missão logo pro final da história, onde o Xion vai se ver com a possibilidade de conquistar o que ele realmente quer e mostrar pro Nezumi que as coisas não precisam ser extremas como ele pensa, arranca dele momentos únicos. E sabe onde que tá todo o protagonismo do Xion? É na capacidade dele de tirar o melhor das pessoas. Há anos atrás ele mostrou pro Nezumi que existiam pessoas boas lá em Number 6 quando ele ajudou o rapaz e cuidou dele, mesmo que isso tenha custado muito a vida boa que ele levava. Aí no Kashi, a menina que vive com cachorros também é uma ótima referência disso. O quanto ele se mostra preocupado com ela. Tem um momento que é muito triste mesmo, em que a menina acaba se envolvendo num plano e acaba se envolvendo com um homem de Number 6 e ela se mostra muito assustada e preocupada. E ela desabafa pela primeira vez, ela parece falar sobre com alguém e ela se expõe um pouco pro Xion. E a gente vê como ele mostra, como ele passa essa segurança para as pessoas. A Inuyasha é uma personagem muito interessante, que se mostra o tempo inteiro fechada, insegura, como o próprio Nezumi, né? Onde as grandes dificuldades da vida levaram ela a se tornar uma pessoa dessa forma, uma pessoa agressiva, sempre vivendo na defensiva. Tecnicamente falando, ele é um anime que é uma boa adaptação, sem comparar ao mangá, porque eu não sei dizer ainda, mas no quesito anime, ele tem um roteiro que tem um fluxo de informações muito bom. Ele não precisa apressar as coisas nos primeiros episódios e também não precisa prolongar elas demais nos últimos. Nos primeiros episódios a gente tem o desenvolvimento do relacionamento entre o Xion e o Nezumi, enquanto no dia a dia deles algumas novas informações vão surgindo que vão acabar levando eles a buscar o grande objetivo deles. Só que tudo isso acontece num ritmo desacelerado, onde a gente vê a convivência entre os dois acontecer de forma lenta, um dia após o outro, aprendendo um com o outro, convivendo, passando momentos muito legais. No final, quando a gente chega ao objetivo, ao que eles querem fazer dentro de Number 6, eles também não precisam prolongar isso por 5 episódios para transformar em grandes cenas de ação e trazer o grande clímax do anime. Isso tudo acontece de forma rápida, sem se prolongar em um ritmo frenético que não te dá tempo para respirar em momento algum. Quando primeiro tu tem um problema com o que aconteceu com Xion, logo tu vai ter problema com o que aconteceu com Nezumi, então tu passa o tempo inteiro se vendo preso a isso, se vendo angustiado,
sem tempo pra respirar de forma alguma. Ele tem um ritmo muito frenético, acelerado, mas ainda assim sem comer momentos, sem comer partes essenciais deste momento da trama. A Safo, que é a melhor amiga do Shion, que parece que só tá ali pra mostrar pra gente como ele era na infância, como ele convivia, ou o fato de que ela talvez fosse desenvolver um par romântico com ele, ela tá no começo ali parecendo de forma despretensiosa, de forma despreocupada, uma integrante do elenco do anime, só que no final, nos 2 últimos episódios, 3, ela vai ganhar uma grande importância, ela vai ser o grande gatilho para que as coisas aconteçam no ritmo que aconteceram. Como a gente tá no vídeo e eu não quero entregar muita coisa, eu não quero dar muito spoiler, eu não posso me prolongar demais, é muito importante que vocês realmente assistam para entender qual é o envolvimento da Sakura, qual é o background que envolve o Nezumi, porque ele é muito interessante. A mãe do Shion, ela tem um envolvimento muito importante com a história, mas vocês precisam assistir para entender qual é. E isso, né, o fato dela ser mãe do Shion acaba levando o Shion a outros relacionamentos, e além dos relacionamentos que eles criam com as pessoas externas, né? Porque o nosso grande foco, os nossos protagonistas do plot são sim o Shion e o Nezumi, e o relacionamento que eles constroem entre eles, tanto amoroso quanto fraterno, que eles constroem com objetivos incomuns e ideais diferentes. Eles constroem algo muito bonito, só que é importante ver os relacionamentos externos que eles criam com as outras pessoas, e como essas pessoas se relacionarem ao Shion acaba tirando delas o melhor que existe nelas, acaba fazendo com que elas se entreguem, que elas desabafem, e são momentos muito legais, muito importantes, que trazem uma carga emocional muito densa, mas muito legal pra história. A animação é do Studio Bones, então a gente tá falando de uma animação que é tipo, é a melhor entre as medianas. Eu confesso que em alguns momentos, em algumas cenas de transição, a coisa foi muito feia, sério, eu fiquei bem decepcionado em alguns momentos, algumas cenas de transição onde parecia que eles tinham desenhado as personagens de qualquer jeito, mas de uma forma geral, em alguns keyframes, né, algumas imagens principais ali durante a animação, a gente tem cenas bonitas, tem uma boa escolha de cenário, tem um storyboard bem desenhado, só que as cenas de transição elas deixaram a desejar bastante. E sim, gente, existe muito a comparar e observar quando você vê Number 6 e quando você vê Banana Fish. Os protagonistas têm muitas semelhanças. O Eiji em Banana Fish era a mesma coisa, um jovem inocente que nunca se meteu em grandes problemas e que conseguia arrancar das pessoas o melhor, o mais natural delas. Já o Ash, como o Nezumi, cresceu em um ambiente degradado e depravado, onde ele tinha grandes problemas e teve que lutar e se envolver em grandes problemas desde novo para conseguir sobreviver. E ele viu isso transformar ele em uma pessoa amargurada, que vive sempre na defensiva e que não tem peso na consciência nenhum em usar dele mesmo ou de outras pessoas para conseguir as coisas que ele quer. Ambos vão começar a mudar isso quando um jovem inocente de vida simples acaba entrando na vida deles, né? O Shion e o Eiji, que ambos têm esse dom de arrancar das pessoas o seu melhor o tempo inteiro. E eles fazem isso com o seu casal protagonista, e eles fazem isso com o Ash, fazem isso com o Nezumi, e vão mostrar pra eles que a vida não precisa ser o tempo inteiro amargurada, que pode existir bons momentos nela. A maior diferença é que Number 6 parece ser a fanfic de Banana Fish, onde eles quiseram nos entregar um final melhor. Vocês sabem que se eu continuar falando eu vou longe aqui, é sério, eu tenho muito pra discutir com vocês sobre Number 6, mas eu posso fazer isso se vocês quiserem, deixem nos comentários. Eu posso fazer isso talvez em um vídeo sobre o mangá algum dia, ou eu posso fazer um roteiro de vídeo onde a gente faça comparações mais expressivas sobre Banana Fish e Number 6, né? Trazer essas comparações, essas referências que uma obra tem da outra pra vocês, pra gente analisar isso. Seria uma experiência bem interessante, seria um vídeo que eu gostaria de gravar, eu acho, mas vocês têm que me dizer se vocês querem, então deixa aqui nos comentários, por favor. Se você já assistiu Number 6, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu ainda, me diz aqui o que te interessou, o que nesse vídeo te deu vontade de assistir ele. Deixa aqui nos comentários o que achou do vídeo. Deixa o like se gostou do vídeo, porque ajuda muito o meu canal a ser divulgado, ajuda o canal a crescer. A gente tá crescendo num ritmo muito bom, gente. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer todo mundo que tá ajudando o canal, todo mundo que é novo, inscrito novo, que a gente teve muito nos últimos dias. E também agradecer ao pessoal que tá já se inscrevendo no clube de membros. Não se esqueçam, quem quer se inscrever, ele tá disponível aqui. É só esse botãozinho aqui, seja membro.
membro, tem um vídeo no canal, tem um vídeo clicando aqui no Seja Membro, onde você vai saber todos os benefícios e recompensas que você terá. Me segue nas redes sociais para maiores informações, muito importante, tanto o Twitter quanto o Instagram, me siga lá, porque em breve eu vou trazer uma novidade, um sorteio muito legal para vocês, então já me segue @gutonu nas duas redes sociais. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!